E hoje eu quero responder a dúvida da Andressa Soares Lima, que me perguntou o seguinte: Professor Edu, estou estudando para a Caixa faz 2 meses e ainda não encontrei uma carga horária razoável de estudo. Na sua opinião, qual seria o tempo ideal para fechar o edital em pouco tempo e chegar com chances de ser aprovada? Obrigado. Então, essa dúvida da Andressa é a dúvida de muitos candidatos e candidatas, não só apenas para a Caixa Econômica, mas para outros concursos públicos, tais como INSS, BGE, Correios, MPU, PF, PRF, enfim. O tempo que você estuda, o tempo que você vai levar para poder fechar todo o seu edital com qualidade, varia muito de concurso para concurso. Mas eu vou tentar responder a dúvida da Andressa nesse vídeo para tentar ajudar muitos de vocês que também estão estudando para o concurso da Caixa Econômica. Beleza? Então, se o assunto do vídeo te interessou, por favor, já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é sem corte e muito menos edição. Se eu errar alguma coisa, por favor, já me perdoe, mas eu tenho certeza absoluta que quando eu for responder a Andressa, também estarei respondendo vocês que estão assistindo nesse exato momento esse vídeo. Beleza? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Primeira coisa que você deve levar em consideração quando a gente fala sobre carga horária de estudos. São 3 fatores, que é o planejamento, o material e o método. Mais uma vez, planejamento, material e o método. Não adianta você ter um planejamento sem ter o material e o método. Não adianta você ter só o material sem o planejamento. Não adianta você ter só o material e o planejamento, mas não ter o método para poder estudar. E também não adianta você ter um método de estudo, saber como estudar, sem ter um material adequado dentro de um planejamento. Então dá para ver que as 3 formas, os 3 fatores, eles andam juntos. Sem esses 3 fatores, não tem como você ter um bom desempenho num curto espaço de tempo, seja para o concurso da Caixa Econômica ou qualquer outro concurso público. Beleza? Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça: planejamento, material e método. Quando a gente fala de planejamento, não é um simples planejamento, tá? Porque quando você fala sobre carga horária de estudos, independentemente se você for estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, você precisa ter um bom planejamento estratégico. E o que seria um planejamento estratégico? É não simplesmente você saber o que vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tudo bonitinho, né? Ah, Eduardo, eu sei o que eu vou estudar na segunda-feira, eu sei o que eu vou estudar na quarta, no domingo, eu sei tudo isso. Mas o seu planejamento estratégico, ele está minuciosamente calculado. Eduardo, eu tenho 3 horas para poder estudar por dia, tá? Tenho 3 horas, mas eu não sei fazer a distribuição da carga horária dentro desse planejamento. E aí que mora a questão. Então você tem que saber quanto tempo você vai gastar estudando por videoaula, por PDF, por livro, quanto tempo você leva para poder fazer um resumo, uma revisão, estudar por questões, fazer um simulado. Então tudo isso tem que estar minuciosamente calculado dentro do seu planejamento estratégico, beleza? Lembrando que esse planejamento ele tem que estar atrelado ao último edital, que no exemplo aqui da Andressa, da Caixa Econômica Federal de 2021. Mas, Eduardo, eu não vou estudar pelo edital de 2014? Não, porque ele já está defasado. Nós tivemos um edital mais recente, que foi para a PCD, pessoas com deficiência, em 2021. Então, é em cima desse edital que você tem que montar o seu planejamento estratégico, beleza? Então, primeiro fator, planejamento, saber montar o seu projeto de estudos, inclusive distribuindo a sua carga horária independentemente, porque muitas de vocês têm apenas 2 horas para poder estudar. E tem como passar, Eduardo? Claro que tem como passar. Eduardo, eu tenho 1 hora para estudar por dia. Tem como ser aprovado ou aprovada? Claro, vai depender muito de uma série de fatores. Mas a primeira coisa é o seu planejamento. Não tem como você alcançar a aprovação no concurso da Caixa Econômica sem montar o seu projeto de estudos. Tudo na vida, que é grandioso, que almeja o sucesso, precisa de projetos, precisa de planejamento. É como se você fosse construir um prédio de 20 andares sem ter a planta, sem ter a base, sem ter o alicerce, sem saber exatamente o que vai fazer. Você não vai construir o teto de uma casa antes de construir o alicerce. Por quê? Porque existe toda uma escada, todo um planejamento. Tá entendendo a simbologia que eu estou tentando trazer nesse vídeo para você? Beleza? Segundo fator, material. Não adianta você sair comprando material à torta à direita sem saber qual o melhor material para você realmente aprender o conteúdo. Eduardo, mas como que eu sei qual seria o melhor material
para eu aprender o conteúdo da Caixa Econômica? Vai depender de cada pessoa. Vai depender. Uma coisa que é muito clara, né, que você precisa colocar na sua cabeça. A sua prova será escrita. Mais uma vez. A sua prova será escrita. Eduardo, e o que isso significa? Que daqui até a sua prova, que a gente não sabe quando é, e isso é muito bacana porque esse concurso da Caixa Econômica, ele não tem ainda previsão, ele não está autorizado. Então a gente está estudando no pré-edital. Nesse exato momento, como a gente está falando sobre carga horária de estudos, uma carga horária ideal para você ser aprovado ou aprovada, você está estudando com qualidade, com calma, com tranquilidade. Porque quando o edital for publicado, tem muita gente, escuta o que eu estou falando, vai estar apagando incêndio. Quando o edital da Caixa for publicado, muita gente vai estar desesperada. Ai meu Deus, qual o melhor curso? Qual o melhor PDF? Qual a melhor apostila? Eu acho que eu vou contratar um cursinho preparatório, eu acho que eu vou contratar um mentor, um coach. São pessoas desesperadas e desorganizadas. Você que está assistindo esse vídeo agora, está pretendendo começar a estudar para a Caixa Econômica, você está no tempo ideal para poder ser aprovado ou aprovada, estudando com qualidade, estudando com calma, corrigindo as suas falhas, montando o seu projeto, estudando minuciosamente cada detalhe do seu edital. Você está fazendo correto. Agora, a galera do pós-edital, não estou dizendo que elas não podem ser aprovadas, mas a chance é mínima, tá entendendo? Então, o material que você vai adequar à sua rotina de estudos tem que ser individualizado, mas baseado em cima de uma prova escrita. Por isso que os nossos materiais, eu não coloco vídeo-aula. Eduardo, mas vídeo-aula é errado? Claro que não. Vídeo-aula é uma das ferramentas dentro do processo de aprendizado para algumas pessoas. Então, se você é uma pessoa muito mais visual, a vídeo-aula vai te auxiliar nesse processo. Mas os nossos materiais, por exemplo, eles são totalmente escritos. Por quê? Porque você precisa praticar a leitura. Você precisa ler, interpretar e compreender todo o arcabouço do que a banca está pedindo na sua prova. E como que você faz isso? Praticando. Simples assim. Eduardo, mas eu acho que eu vou comprar um curso de leitura e interpretação de texto. Para quê, filho? Você não precisa de um curso de interpretação de texto. Você simplesmente precisa praticar a leitura, a interpretação, a compreensão. Muitos alunos, muitos concurseiros, eles erram questões de prova porque não sabem ler corretamente, interpretar o que a banca está pedindo e compreender todo o arcabouço da questão. Por isso que ele não marca o X no lugar correto, porque ele não entende a leitura. Então a sua prova vai ser escrita, você precisa ler, compreender e interpretar o que a banca está pedindo para você. E a partir disso, marcar o X no lugar correto. Então, qual é o melhor material para você? Não vá comprar um material simplesmente porque ele está barato. Não vá comprar um material simplesmente porque ele está na promoção. Não vai comprar um cursinho preparatório e nada contra cursinho. Se você precisa, você deve sim adquirir um cursinho, mas não vai adquirir um cursinho preparatório simplesmente porque você é fã do cursinho. Ah, eu sou fã do trabalho do cursinho A, B, C, D, E. Não cai nessa. Pensa na sua preparação. No dia da prova, deixa eu contar um segredo para você. No dia da prova, eu não vou estar lá, professor particular não vai estar lá, mentor não vai estar lá, o seu PDF não vai estar lá, a sua videoaula, o seu livro, o seu cursinho preparatório, um influenciador digital que você adora, ninguém vai estar lá. Vai ser você e você. Você vai interpretar o que a banca está pedindo, consultar sua memória de longo prazo e marcar o X no lugar correto. Só que nesse dia, você tem que estar com um arcabouço de conteúdo do seu edital muito fresquinho na sua cabeça. E o que faz isso? Todo um processo de estudo. Toda a rotina de estudo. Toda a disciplina que você vai ter até a data da sua prova, que vai fazer você girar a engrenagem do seu cérebro. Então, o material que você for escolher daqui para frente, que você deve pesquisar, tem que ser um material simples, direto, objetivo, sem muito conteúdo desnecessário. Tem muito... eu vou falar de cursinho de novo, porque a gente está mais voltado a cursinhos, mas tem muitos materiais de cursinhos preparatórios, cara, que é um excesso de material. Veja bem, eu não estou falando que são ruins. Tem excesso, coisa que talvez nem vai cair na prova. Ou influenciadores também, eu vendo o meu material, sem problema nenhum, tá? Você não é obrigado a comprar o meu material, mas o nosso material é simples, direto e objetivo. Tem muita gente, inclusive, que fica abismada assim, cara, Eduardo, você tá de sacanagem, né? Tá muito resumido, eu quero meu reembolso. Não tem problema. Mas a gente só vai colocar no material aquilo que é necessário. Mas procure, pesquise, você não é obrigado a comprar o meu material. Vai pesquisar, filho. Mas arranje um material que seja adequado para você ter um planejamento, através desse planejamento saber
utilizar os materiais que são ferramentas da maneira correta, beleza? E a terceira vertente é o método de estudos. Aqui mora o grande segredo, a grande cereja do bolo da aprovação. Não adianta, e tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Eduardo, eu tenho um bom planejamento e um excelente material. Só que se você não tiver um método para poder utilizar esse material, tanto faz, tanto fez. Eu estou nessa jornada de concurso público, esse ano vai fazer 12 anos. 12 anos como concurseiro, como ex-aprovado em concurso, como ex-servidor, atendendo milhares e milhares de alunos. Eu garanto para você, eu sei o que eu estou falando. Muita gente tem muitos materiais. Cursinho A, B, C, D, gastou um rio de dinheiro em material. Só que nunca passou em concurso. Nunca. Porque ele está focado em materiais, nos materiais, e não apenas no método. Um método que vai te levar até a sua aprovação. Um método que vai dar o upgrade na sua preparação. Vai passar você para outro nível que o seu concorrente não está. Mas, Eduardo, o que seria esse método? É o passo a passo, é o como estudar. Então, você tem um planejamento, você tem um material, mas você tem um método. Como que você vai utilizar a sua videoaula para poder estudar? Quais são as estratégias? Qual é um método? Qual o passo a passo para você ter um melhor rendimento na sua videoaula? Quando você vai pegar um PDF, sei lá, de 100 páginas, como que você vai extrair o melhor desse conteúdo? Como que você vai fazer as suas marcações? Como que você vai memorizar cada parágrafo? Isso é um método. Existem estratégias para isso. Eduardo, mas qual seria a melhor estratégia, o melhor método para eu ser aprovado ou aprovada? Depende. Entendeu? Aí depende de cada indivíduo. Eu tenho um método, você pode ter outro, o fulano da esquina pode ter outro, o Zezinho, a Maria pode ter outro. Então, cada candidato pode ter um método, uma estratégia diferente. Então, não é uma receita de bolo. Passar em concurso público, não só da Caixa Econômica, mas em qualquer outro, não é uma receita de bolo. Não existe um único método absoluto que vai fazer todo mundo passar. Você tem que ir adequando, moldando a sua realidade para você poder ser aprovado ou aprovada nesse concurso da Caixa Econômica. Então, planejamento, material e método. Você sabendo utilizar esses três fatores, essas três etapas, você consegue administrar melhor o seu tempo de preparação. Tempo ideal para você ser aprovado? Não existe. Simples assim, Eduardo? Não existe. Porque se você utilizar os materiais corretos junto com o método correto também para você, e não seguir o que o cursinho está falando, ou que eu simplesmente estou falando, ou que o influenciador está falando, você seguir um método para você. Você vai reduzir o seu tempo de preparação, porque a sua compreensão sobre a teoria vai ficar muito mais fresca. Outra coisa, estudar por questões é um dos métodos mais eficientes que tem. Por quê? Porque a sua prova vai ser baseada em questões. Agora tem que saber estudar. Tem que saber o como estudar. Não é o que, veja bem. O que a gente passa para vocês, um exemplo dentro dos materiais, é o que estudar. Eu vou estudar português, vou estudar raciocínio, vou estudar conhecimentos bancários, vou estudar isso, vou estudar aquilo. Beleza, você sabe o que. Agora, como? Aí está a cereja do bolo, que é o método de estudos. Você alinhando esses três fatores, você vai pensar, cara, eu só tenho 2 horas de estudos, mas como que eu vou fazer essa distribuição? Tempo ideal não existe, pessoal. Na real, não existe. Andressa e vocês que estão me assistindo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, pouco importa agora, desde que, vou abrir um parênteses, você estude com qualidade, você estude com eficiência, você saiba estudar da forma correta, ok? Então, daqui para frente, a partir desse vídeo, começa, para o que você está fazendo, coloca numa folha, pega a sua caneta e coloca assim, eu tenho 4 horas para poder estudar. Quais são as etapas do meu planejamento? É resumo, é teoria, é revisão, e é isso, é aquilo. Começa a distribuir as partes importantes dentro desse tempo que você tem. Inclusive descanso. Coloca lá bonitinho. Agora, depois que você distribuiu cada tempo, Eduardo, eu vou tirar 1 hora para poder estudar a teoria. Beleza. Depois disso, puxa uma flechinha, 1, 2, 3, 4, e coloca lá. Como que eu vou estudar? Vou estudar por videoaula, vou estudar por PDF, vou estudar por questões, assim, assado. Puxa outra flechinha e coloca. Vou aplicar o método X, o método Y, o método Z para a teoria, né, para a parte de leitura. Agora para a videoaula, vou aplicar o método M, N, E, O,
Tá entendendo? Então você tem que montar. Isso é um projeto de estudos. Poucas pessoas sabem fazer isso e poucas pessoas estão se lixando para isso. Então, os concurseiros de alto nível, os concurseiros profissionais, por que eles passam em 1, 2, 5, 10 concursos? Porque eles já pegam a prática de fazer isso. E eu estou tentando passar isso para vocês, beleza? E aliás, né, aproveitando aqui, se você está estudando ou pretende estudar para esse próximo concurso da Caixa Econômica, eu vou te convidar a conhecer o nosso guia de estudos completo para esse próximo concurso, onde você vai ter um material completo e totalmente atualizado, baseado no último edital de 2021, para você realmente ter uma preparação de qualidade, de excelência e chegar muito mais preparado ou preparada para essa prova. Para você ter acesso a esse guia de estudos, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. E aproveitando, falando de comentário, eu quero que você deixe agora, vou desafiar você a deixar aqui embaixo nos comentários. Você utiliza esses 3 fatores que eu acabei de falar para vocês para ter um melhor desempenho? Planejamento, material e método. Utiliza ou não utiliza? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você, estamos sempre juntos, até mais, valeu!